Provérbios capítulo 22, versículo 8. Na versão revista atualizada, a Almeida Revista Atualizada diz assim: o que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Na tradução na linguagem de hoje, diz assim: quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Já a versão contemporânea diz assim: quem semeia o pecado colhe a desgraça, pois todo mal se voltará contra ele. Ou seja, quem semeia o mal colherá do próprio mal, né? Então veja só, esse provérbio vai fazer a gente refletir sobre as ações que os homens tomam, né? Fazem na verdade, né? Especialmente com relação a semear coisas boas ou más. Sejam boas atitudes ou más atitudes, sejam bons comportamentos ou maus comportamentos. E ele está falando aqui a respeito de um princípio, né, da semeadura e da colheita. Onde ele diz: o que semeia injustiça cegará males. Então ele está fazendo essa relação a esse princípio da semeadura e da colheita. E esse princípio de semeadura e colheita, a gente vê Jesus falando que é aquele que ele vai colher o que vai plantar, o que ele plantar, né? É essa mesma lei, vamos pensar assim, né? Esse mesmo princípio. Então, aquilo que a pessoa planta, ela colherá. Eu já vi algumas pessoas indo de encontro a essa ideia, né? Mas a pessoa não me convenceu muito não, porque eu disse a ela que se a pessoa semear milho, a pessoa vai colher milho, a pessoa não vai colher outra fruta não. A pessoa que semeia milho não vai colher manga. Quem semear caju vai colher caju. Então aquilo que você semeia, sejam coisas boas, você vai colher coisas boas. Então se alguém semeia a perversidade, ou seja, age com injustiça, porque quem é perverso, ele age com injustiça. Então essa pessoa vai terminar ou acabará colhendo os males dessas suas ações, o resultado dessas suas ações. A pessoa boa às vezes pode sofrer um mal, mas não é porque ela plantou o mal. Não é porque ela plantou. Alguém diz: mas rapaz, aconteceu aquele mal com aquela pessoa. Mas não é porque ela plantou. Uma pessoa tão boa. As pessoas dizem isso, né? Uma pessoa tão boa. Uma pessoa que fazia mal a ninguém e colheu uma maldade dessa. Isso é porque o mundo jaz no maligno. O mundo já está sepultado no mal. E ele não apodrece por causa das pessoas boas. Porque ainda há pessoas boas no mundo que querem fazer, que querem não, que fazem coisas boas, agem com bondade, com justiça, né? Acolhem quem precisa. E alguém que semeia perversidade, ele age de forma injusta, ele é malicioso, ele age com malícia. Porque uma coisa é você, em algum momento, ter alguma atitude que confunde com malícia, mas não é malícia. A outra coisa é quando você pratica porque você tem consciência que você está fazendo aquilo. Não, eu quero ser assim. Malicioso. Duplo sentido nas coisas, né? Enganar as pessoas. Fazer um negócio sabendo que a pessoa vai se prejudicar. Ele vende um produto que ele sabe que não está bom. Ele está fazendo consciente que ele vai prejudicar. Então essa pessoa, ela está semeando injustiça.
Ela é uma pessoa perversa. E ela prejudica tanto os outros quanto a si mesmo. Porque essas pessoas vão começar a colher o mal daquilo que elas semearam. E a gente não precisa ir muito longe não. Cada um de nós conhecemos várias pessoas, eu conheço várias histórias de pessoas que colheram o mal que plantaram. Plantaram o mal com uma pessoa e colheram o mal com outra pessoa, mas aquilo é resultado da maldade dela. Porque quem é mau e semeia maldade, essa pessoa tem essa mancha no caráter e as pessoas percebem que ela age assim. Então isso vai se espalhando entre as outras pessoas. Porque é aquilo que eu falei para os irmãos, outra vez, outro dia, aliás. Existem certas condições morais que a sociedade não aceita. Aliás, impostura, no caso seria não ter postura moral, né? Que a sociedade não aceita certas situações imorais, melhor colocar assim, certas condições imorais que a sociedade não aceita. E sociedade que eu digo, comunidade do povo, né? As pessoas reunidas, as pessoas não aceitam serem enganadas, não aceitam serem roubadas, não aceitam serem furtadas, não aceitam serem passadas para trás, serem prejudicadas de alguma coisa, principalmente se agiu de boa fé. Ou seja, se ela estava com o coração fazendo a coisa com justiça e a coisa certa. Então essas pessoas vão acabar colhendo o mal que elas estão plantando. Né? E é uma consequência inevitável essa, né? Ou seja, as consequências das ações são inevitáveis. Por quê? Porque você vai semeando maldade, em alguns momentos você vai semear maldade contra algumas pessoas boas, e as pessoas boas não vão se vingar. Mas quando você semeia maldade com quem é mau, por isso que as pessoas têm aquele ditado, né? Popular. O mal por si só se destrói, né? Porque o mal volta contra o próprio mal. Por quê? Porque uma pessoa que é má, ela vai agir contra outra que é má. E essa pessoa não vai aceitar ser passada para trás, tanto quanto quem age com o coração bom, mas só que ela tem uma diferença. Ela vai se vingar. Ela vai se vingar. E é um ciclo, né? Se você comete o mal com quem é mal, você está semeando a possibilidade de uma vingança. E assim vai. Um vingando o outro. Né? Eles vão se destruindo. O bem não se destrói. O bem convivendo com o bem não tem como se destruir. O mal convivendo com o mal, sim. Então aqueles que escolhem semear a perversidade não vão escapar das consequências. E consequências negativas daquilo que elas escolheram fazer. E aí você vai ver essas consequências se manifestando de várias maneiras. Pode ser problema pessoal, pode ser o conflito com outras pessoas. E até mesmo a punição social. O que é uma punição social? Quando nós temos um código que diz assim, não matar, não roubar, não furtar, não estuprar, não vilipendiar, não enganar. Ou seja, tem uma enormidade de normas que está dizendo ali que não pode fazer. Quando você faz, aquilo é uma norma social, é para todo mundo. Quando você faz, você vai ser punido por aquilo. Então o indivíduo, quando está preso, e ele foi punido por um mal que ele fez, ele não pode reclamar porque está preso. Ele não pode querer benefícios porque está preso. Ele tem que assumir as consequências dos erros dele. Ele prejudicou pessoas de tal sorte que tem gente que não tem mais como restaurar a situação anterior. E pessoas assim, por exemplo, quem comete crime de assassinato, essas pessoas não deviam mais sair da cadeia. Não deviam mais sair.
Ela tirou a vida de uma pessoa, ela destruiu a outra família, para nunca mais aquela família ser como era antes. E porque ela vai receber benefícios? Pelo contrário, deviam obrigar ela a trabalhar e dar o sustento para aquela família que ela destruiu. Que muitas vezes passa necessidade. Mas como tem pessoas que pensam diferente e às vezes passa a ideia de que são a favor do crime ou do criminoso, a gente vê o estado de coisas em que nós estamos aqui no país, né? As pessoas matam, assassinam e pouco tempo depois as pessoas estão soltas. E o sentimento de justiça está no coração de muita gente. Quais são as pessoas? As pessoas não sentem que a justiça está sendo feita. Por quê? Porque as pessoas esperam que o mal seja combatido. O mal precisa ser combatido. Então, as pessoas semeiam perversidade, diz aqui, a vara da sua indignação falhará. O que é que significa essa vara da indignação falhará? Né? Ela vai, na verdade, enfrentar as consequências da sua própria das suas próprias atitudes, porque ela vai começar a querer provocar o mal contra quem é mal. E o mal, por que pareça, não aceita a maldade. Ele destrói o outro, quem é mal. Ele não aceita. A pessoa que é má, você coloca duas pessoas más para conviverem juntas, elas vão até estabelecer alguma regra, mas em algum momento elas vão romper essa regra, porque o mal impõe isso, a quebrar regras, e aí um termina matando o outro, destruindo o outro, vamos pensar assim, né? Então essas más ações vão se voltar contra a própria pessoa. Essas más ações vão ser a sua própria desgraça, ou seja, a vara que vai corrigir ela é resultado das atitudes dela. É resultado das atitudes dela. Noutra versão diz aqui, a pessoa será castigada pelo próprio ódio, porque ela semeia tanto ódio que ela vai ser castigada pelo próprio ódio, que ela semeou no coração das pessoas. E as pessoas vão criar ódio por ela e vão castigar ela. E hoje em dia, ninguém castiga só batendo, não. É matando mesmo. As pessoas hoje não batem mais na outra. Não existe isso que aconteceu no passado. Eu acho que eu já contei isso aqui. Não sei. Meu pai tinha um restaurante. Eu era criança, eu ouvi essa briga. Quebraram mesa, os caras voando por cima de mesa. Foi uma confusão danada. E olha, eles estavam bebendo juntos. Meu pai correu, chamou a polícia veio e levou o pessoal preso. Na época levaram detido, né? Chegou na delegacia aqui da cidade, aí o comissário não prendeu, né? Mandou ficar sentado e o indivíduo ficava sentado o dia todinho ali. Fica sentado aí. Quando foi no outro dia, uns 2, 3 dias depois, eles chegaram lá, dizendo a meu pai que vinham para pagar o prejuízo de tudo que eles quebraram. Quebraram mesa, quebraram cadeira. Né? Hoje em dia as pessoas não fariam isso. Muito menos dar bofetada no outro e ficar por isso mesmo. Ia terminar um perdendo a vida, um dos dois. Né? Um dos dois terminaria perdendo a vida, é o que a gente mais vê. Então, o castigo que vem sobre a pessoa está baseado no próprio ódio da pessoa. Né?
Então a gente tem que refletir, né, sobre as escolhas que a gente faz, sobre as ações que a gente vai tomar. Né? A gente é lembrado por esse versículo que a gente tem que agir com bondade, com justiça, com integridade, porque as consequências das nossas escolhas estão ligadas diretamente às nossas próprias ações. Se eu tenho uma escolha boa, se eu escolho o caminho bom, eu vou ter ações boas. Não tem como eu escolher o caminho errado, o caminho certo, aliás, e começar a fazer coisa errada o tempo todo. Não, eu posso até errar, mas eu corrijo, eu quero voltar para o caminho bom. Né? Alguém pode enganar o outro durante a sua vida? Pode. Mas ele para, reflete e diz, não, eu não devo fazer mais isso. Aí volta, corrige e para de fazer isso. Aí tem indivíduo que engana, não, eu gostei de enganar e vou enganar de novo. Aí ele escolhe o caminho errado. Ele sai do caminho que estava certo, porque tem pessoas que estavam no caminho bom, e em algum momento da vida fizeram alguma escolha, ou tomaram alguma atitude que mudou radicalmente a vida deles. A gente conhece história de gente assim. E o final não foi bom. Então, as consequências das nossas escolhas estão ligadas às nossas ações, né? Aquilo que a gente pensa, quais são os pensamentos que povoam a nossa mente? Quais são os pensamentos que moram na nossa mente? São pensamentos bons ou ruins, ou maus? Então a gente tem que entender que a gente assume a responsabilidade por nossas decisões e a gente tem que considerar as implicações das nossas escolhas, do nosso comportamento hoje. Pensar antes de agir, para não fazer bobagem. Então, é importante semear o que, meus irmãos? Bons comportamentos, boas atitudes, escolher um bom caminho para seguir, para caminhar, agir com responsabilidade, ser íntegro, ter consciência das consequências dos atos que você toma, ter consciência das atitudes que você vai tomar, das ações que você vai desenvolver. E o versículo de Provérbio, o sábio de Provérbio está querendo ensinar para a gente que é melhor viver uma vida de bondade, de justiça, e de justiça no caso, né? Porque esse é o fundamento para olhando exatamente como ele escreveu aqui, fundamento para uma colheita abundante, certo? Fundamento para uma colheita abundante. E nisso aí você vai ser grato à vida que teve. Amém?